Eu não sei. Me veio na cabeça aquário, eu vou fazer aquário. Gente, é sério. Eu ia fazer sequencial. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu ia fazer sequencial. E aí, eu pensei, bom, eu vou fazer todos os signos de água pra depois ir pra outro elemento e assim vai indo. Mas por algum motivo, me veio na cabeça pra fazer de aquário, então eu vou fazer de aquário, tá? E vamos lá então, tá? Olha, o ângulo da câmera não tá nada favorável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tiragem diferente pra vocês, porque vocês adoram ser diferente, né? Então, uma tiragem diferente, vocês vão adorar. Eu vou embaralhar aqui na frente de vocês, tá? E eu vou puxar uma cartinha. Ai, coceira. Puxar uma cartinha, vamos ver. Puxar uma cartinha aleatória, vamos ver. Olha aqui, gente. 9 de copas. Tá invertido ali pra vocês na hora de aparecer. Mas é isso aí. É um 9 de copas. Gente, essa carta é muito boa. Muito boa mesmo, tá? Que conexão. Que conexão, aquarianos. Impressionante. Eu sinto, assim, que vocês estão mais buscando mais a satisfação de vocês, tá? A satisfação emocional, aquilo que satisfaz vocês de verdade. Talvez vocês estivessem muito se preocupando com outras pessoas que não fossem vocês mesmos. Aí o que acontece? Chega um momento que você começa a ver, tá, mas o que é que eu fiz por mim? O que é que eu lutei, batalhei, mas eu fiz totalmente por mim, sabe? Eu não fiz pensando num familiar, eu não fiz pensando num amigo, sabe? Porque vocês têm muito essa coisa de se doar pelos outros, né? Achando que aquilo é pra vocês, né? E vocês às vezes não entendem que vocês têm as necessidades de vocês, né? Vocês têm que pensar sim no coletivo, mas você não pode deixar de pensar em vocês mesmos, tá? Deixar de pensar que vocês são pessoas com necessidades, entendeu? Com fragilidades, assim como qualquer outra pessoa, né? E aí, primeiro a gente tem que pensar na gente, para depois a gente conseguir, né, pensar no outro. Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não consegue nem se ajudar, né? Então isso é muito importante, a gente precisa cuidar de nós mesmos. A gente precisa se doar por nós mesmos muito mais, porque muitas vezes a gente fica nessa ideia de sempre estar fazendo pelo outro coisas que nós deveríamos fazer por nós mesmos, né? Aqui caiu bastante carta e eu vou fazer a leitura a respeito dessas cartas que caíram aqui, porque essa energia principal aqui me vem falando para mim estar fazendo isso agora, ok? Aqui saiu uma confirmação, tá? Muitos de vocês estavam se doando muito pela família, por ideais, coisas que a sua família pensava ou necessitava. Mas houve uma negligência com você mesmo, no sentido de você precisar demais, né? De você olhar para aquilo e falar, tá, mas e agora, né? Porque
eu fiz tanta coisa pelos outros, né? E eu esqueci de mim, tá? E tem muita gente aqui que vai ser o contrário também. Muitas vezes estava pensando somente em si mesmo, no extremo oposto daquilo que o universo propõe para os aquarianos, porque cada um de nós temos um porquê de sermos de cada signo. Você já entendeu o porquê do seu signo? E eu vou falar especificamente aqui, porque eu poderia falar de vários porquês de cada signo, ou qual que é o caminho que a espiritualidade deseja desse signo, né? E a espiritualidade deseja, né, assim, de forma ampla, né? Você tem que adaptar e interpretar com relação à sua história de vida, aquilo que você vivenciou também, né? No sentido de que algumas pessoas estejam aí muito pensando somente, tá, na sua independência, na sua vida, né, naquilo que te satisfaça e sem pensar nas pessoas que te ajudam no dia a dia, nos amigos. Então, assim, existe pessoas que estão assim se colocando numa posição, né, inferior e pensando que o todo é tudo mais importante do que a si mesmo, mas sem levar em consideração que se você não se cuidar, se você não se tratar, se você não cuidar da sua saúde emocional e sua saúde física, se você não almejar desejos para você, como você poderia auxiliar outra pessoa? Como você poderia ajudar outra pessoa estando todo machucado, estando com um monte de contas para acertar? Então, o todo, ele é muito importante sim, mas nós não podemos esquecer de nós mesmos. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que a evolução é pessoal. Então, você não pode estar cuidando da evolução dos outros, se preocupando com guerras mundiais e tudo mais, se você não consegue, ao menos, solucionar os conflitos que você tem na sua vida. Então, a gente precisa começar por um começo, a gente precisa começar por aquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente pode fazer, né, nesse momento. Então, existe, assim, alguns aquarianos que estão nesse extremo oposto, que estão, assim, realmente não se preocupando com nada. Foda-se a minha família, foda-se os meus amigos, as pessoas que me auxiliaram, as pessoas que precisaram de mim, que se danem, porque eu tenho que pensar em mim. Então, existe aquarianos aqui extremamente o oposto. Foda-se as pessoas, né? Foda-se o mundo, foda-se tudo. Eu sou o centro de tudo. Então existe essa dualidade, tá? Das energias aqui. E aí, eu vejo aqui que muitos aquarianos agora, nesse momento, estão se sentindo no frio. Estão sentindo que, de certa forma, eles se auto-sabotaram. Ou que foram sabotados por alguém, pelas pessoas, né? Muitos de vocês carregam essa energia de, eu não vou me preocupar com ninguém porque ninguém se preocupa comigo. E aí virou esse extremo oposto de não me preocupo com ninguém. E outros que justamente por se doar demais às outras pessoas acabaram por negligenciar as suas próprias necessidades e acabaram por se auto-sabotar também, no sentido de eu não vou pensar em mim porque eu preciso pensar no todo, porque eu preciso pensar no coletivo, porque as necessidades do outro são mais importantes do que a minha. E na verdade não. Na verdade a sua necessidade, ela é o princípio. Existe um princípio bíblico que para quem acredita, muita gente não vai acreditar, mas eu assim, não tenho religião mesmo, tá, gente? Eu sou completamente espiritual. Então, assim, eu acredito que todas as religiões agregam na nossa evolução, mas não sou adepta a nenhuma, tá? Apesar de ter sido batizada em duas.
Mas, sinceramente, não, tá? E assim, tem um princípio bíblico que fala que ame o outro como você ama a si mesmo. Então, a gente começa a parar para pensar de que como que a gente vai amar uma pessoa se a gente não ama nem a nós mesmos? Como que a gente vai dar para o outro as necessidades se nós não nos conhecemos nem a mesma as nossas necessidades para entender o que o outro realmente precisa? Porque muitas vezes o que nós achamos que o outro precisa não é exatamente aquilo que ele precisa. Então, para a nossa evolução, é necessário que a gente realmente cuide de nós primeiro, para depois a gente poder cuidar dos outros. Para que nós possamos colocar o exemplo em prática para que a gente possa ser exemplo para os outros, né? Então, tem muita gente aqui que está numa autossabotagem muito grande, no sentido de eu não estou interessado com o outro que se dane. E isso é uma autossabotagem, porque na verdade você está sabotando não só a si mesmo, como os outros também que estão te estendendo a mão, pensando que estão, né, ali numa posição, né, de igualdade com você. Então, isso é uma autossabotagem muito grande, não só com você, mas com as outras pessoas também, tá? Não porque a outra pessoa espera que você faça, mas a outra pessoa, ao te ajudar, ela sente uma segurança de que vai haver um retorno, que vai ser recíproco. Então, isso é muito importante, né? Até para a sua evolução, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada, gente, absolutamente nada sozinho. Nós precisamos um do outro, nós precisamos ter espiritualidade, nós precisamos entender que nós somos parte, né? Que nós somos centelhas de uma parte divina. Nós somos centelhas do divino. Então, nós precisamos entender que nós somos uma parte, né? E de nenhuma forma não significa que nós não somos completos, mas nós precisamos buscar essa completude, tá? Por isso que nós estamos aqui nesse plano. Olha aqui, valete de ouros no fundo do maço. Tem muito trabalho, tá? Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Principalmente no campo espiritual, aquariano. Principalmente no campo espiritual. Eu vejo aqui que você tá muito numa energia de arrependimento. Ah, por que eu fui fazer esse tipo de coisa com essas pessoas? Eu acho que chegou um ponto da sua vida que você começou a mentalizar o porquê das coisas e você começou a entender que em muitos dos momentos você não faria o mesmo hoje, né? O porquê que você agiu daquela maneira, o porquê que eu tomei aquelas decisões, tudo isso, né, faz com que você, às vezes, tem muita gente aqui que vai ter dificuldade para dormir, né, ou já está, porque a energia, ela é fluida. Então, muitas coisas que eu falar aqui pode já começar a acontecer com você ou já estejam acontecendo, tá? Mas como eu tô querendo fazer uma leitura pro mês de maio para vocês, então eu acredito que vai ainda acontecer para grande parte das pessoas, tá? No sentido de você ficar aí se perguntando o porquê que eu negligenciei as minhas próprias vontades ou porque eu passei tanto tempo, né, somente olhando para o meu próprio umbigo sem perceber que as pessoas ao meu redor precisavam de mim, precisavam de ajuda. Então existe uma grande autoconsciência no signo de Aquário, nossa, embaralhei tudo. Existe uma expansão da consciência do signo de Aquário muito grande, é uma evolução muito grande, no sentido de você começar a pensar o porquê que é que eu agi dessa maneira, né? Eu preciso quebrar esse ciclo. Eu não posso ficar nesse ciclo de autossabotagem muito grande, porque eu vou estar sabotando as pessoas ao meu redor, vou estar sabotando
a minha evolução, né? Então, existe uma análise, uma autoanálise muito grande nesse mês. No sentido de que muitas pessoas vão entender que se doaram demais por um emprego, se doaram demais por um caminho, ou um estudo, ou uma relação, ou a família, e esqueceram das suas próprias necessidades, ou exatamente ao contrário, não se doaram o suficiente para o seu trabalho, não se doaram o suficiente para os seus estudos, não se doaram o suficiente para o seu cônjuge, para o seu parceiro, enfim, vai ter que adaptar essa parte. Mas é essa energia que eu sinto aqui, tá? E aí eu vejo vocês planejando algo sólido nesse mês de maio. Vocês vão colocar assim realmente no papel algo que vocês vinham planejando há muito tempo. Tem pessoas aqui que estavam negligenciando o próprio parceiro, né, no sentido de enrolar e não assumir. Enrolar e não valorizar essa pessoa que estava ao seu lado esse tempo todo. Existe muito isso. Existe aquarianos aqui que vão começar a valorizar no sentido muito especial essas pessoas. Vão começar a observar isso, observar o papel das pessoas na sua vida. E se eles estão se doando o suficiente, se eles estão sendo gratos o suficiente a essas pessoas que estiveram ao lado deles. E assim, as pessoas que sentir que não fazem parte, né, que não auxiliaram, que não ajudaram, também eu vejo algum tipo de corte nessas pessoas que você sentiu que você ajudou e que elas não te valorizaram o suficiente, tá? E também uma grande... Mas assim, eu vejo bem, no sentido bem assim restrito, porque vai ser para algumas pessoas isso, mas para outras realmente é a valorização, tá? E para algumas pessoas, para essas pessoas que eu falei, né, que estão ali nessa energia de autossabotagem, no sentido de estou negligenciando a mim mesma, realmente cortando essas pessoas ou cortando essa dinâmica destrutiva, né, de se preocupar mais com o outro do que com consigo mesmo, e aí pensando naquilo que te faz feliz, naquilo que te completa, naquilo que realmente vai te trazer uma completude, tá? Então você vai ter que tomar uma decisão muito grande aqui, se você vai continuar. E isso o universo coloca claramente para mim aqui. Você vai ter que decidir se você vai continuar nessa dinâmica de autossabotagem, no sentido de eu não vou valorizar as pessoas que estão ao meu redor, no sentido de eu vou continuar valorizando essas pessoas que não me valorizam, né? E aí você vai ter que tomar essa escolha. Mas essa escolha é pessoal. Né? Ninguém vai poder se envolver, ninguém vai poder decidir por você. É você que vai ter que fazer. E o universo está colocando aqui que não vai decidir por você. É você que vai ter que decidir, né? É você que vai ter que escolher se você vai continuar nessa dinâmica ou se você vai buscar a sua evolução. E se você buscar a sua evolução, não significa alívio, significa que você vai ter um trabalho pela frente. Um trabalho no sentido de o que eu quero para mim. Muitas pessoas passaram a vida inteira pensando nos outros, na família, enfim, nas necessidades dos outros, e se esqueceram completamente de si mesmos. Então, vai ter que ser um trabalho de autoanálise muito grande para redescobrir você mesmo, redescobrir o que você gosta, o que você ama, o que te faz feliz, né? O que te completa. Então, eu vejo vocês buscando, muitos de vocês, escolhendo esse caminho de saindo dessa falta de valorização de si mesmo e começando a buscar aquilo que te faz feliz, aquilo que você se sente completo ou completa. E muitas pessoas aqui realmente
começando a valorizar as pessoas que estiveram com você nos momentos de fraqueza, de necessidade, nos momentos em que você precisava de uma palavra amiga e que essas pessoas estiveram ali estendendo a mão. Então, para você, né, conseguir valorizar essas pessoas também não vai ser um caminho assim do mais fácil. Você vai ter que começar um trabalho de autocura, tá? Do porquê que você passou a não valorizar essas pessoas, né? Por que você começou essa dinâmica de autossabotagem e de sabotar os outros e encarar as consequências desses atos, né? Porque a gente toma determinadas decisões e essas decisões elas provavelmente têm consequência, né? Então é um caminho de autocura, de trabalho, né? De meditação, de expansão da consciência, de mentalização de coisas positivas, de tentar entender o porquê que você agiu dessa maneira e ninguém melhor do que você mesmo para se compreender. Às vezes a gente fica pensando, mas eu acho que o outro tem a solução para os meus problemas. Não. A solução para todos os seus problemas começa em você, né? Até mesmo na decisão de você buscar alguém ou buscar algo. Então, sempre começa em você. Então, bom trabalho para vocês, aquarianos, porque vocês têm aí um trabalhinho nesse mês de maio, tá? Nessa questão da evolução, eu vejo muito aqui, totalmente, vocês muito no campo espiritual, agindo, tá? Porque a espiritualidade aqui tá exigindo de vocês realmente, exigindo que vocês coloquem em prática aquilo que vocês estão almejando aí, pensando, porque vocês vão ter realmente esse momento de reflexão, de autoanálise, de crítica, talvez de baixa autoestima, no momento que vocês descobrirem a verdade, ou alguns já descobriram aí qual que é a dinâmica que vocês estão enfrentando na vida de vocês. Algumas pessoas faz anos que estão na mesma dinâmica, então realmente, gente, às vezes baixa a autoestima, baixa as energias, a vibração, mas vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês têm que parar para pensar, tá, beleza, eu descobri a dinâmica, eu sei aonde é que está acontecendo isso, então eu preciso arregaçar as mangas e começar a trabalhar, começar a colocar em prática atitudes que possam mover o espiritual, tá? Que possam mover, né, e quebrar esse ciclo dessa dinâmica, né? E que vocês vão começar a se sentir melhor, tá? Vocês vão começar a se sentir melhor. É só vocês colocarem mais em prática isso que vocês vão mentalizar, né? Ou que vocês já estão mentalizando aí nessa evolução espiritual de vocês, nessa expansão da consciência da mente de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ter ajudado muita gente. Gratidão pela vida de vocês e até a próxima, aquarianos. Bom mês de maio!